Quando o seu gigante parece invencível, uma história poderosa que conecta o gigante Golias e os gigantes invisíveis que enfrentamos hoje e mostra como a fé derruba o impossível. O sol queimava com ainda mais intensidade sobre o vale de Elá, como se o próprio céu estivesse testemunhando um momento que mudaria a história. Não era apenas calor, era um peso, um calor que derretia a esperança dos homens, que queimava a pele, que fazia o ar vibrar como se estivesse prestes a se partir. A poeira subia dos passos inquietos dos soldados, criando uma névoa seca que irritava os olhos e arranhava a garganta. O cheiro de ferro, suor e medo se misturava ao ambiente, formando uma atmosfera sufocante. Cada lança fincada no chão parecia uma lembrança silenciosa de que a guerra não perdoa ninguém. Havia algo naquele campo que nenhum deles sabia explicar. Uma sensação de derrota antecipada, de impotência, de terror. O exército de Israel estava imóvel. Não porque não sabiam lutar, não porque não tinham força, mas porque enfrentavam algo que ultrapassava músculos e habilidades. Enfrentavam o desespero. A vergonha era um fardo maior que a armadura. O silêncio era tão pesado que se quebrava sozinho. E cada soldado tinha certeza do mesmo. Não havia saída. Não havia vitória. Não havia esperança. E então, como uma tempestade que chega sem aviso, Golias avançou ao centro da planície. Ele parecia maior que a própria vida. Quase 3 metros de altura. O brilho de sua armadura refletia o sol com tamanha intensidade que era como se zombasse de todos. Olhem como sou intocável. Seus passos eram golpes no chão. A terra tremia, como se reconhecesse seu domínio. A cada passo, um soldado tremia. Golias era mais que um gigante. Era um símbolo do impossível. Sua voz ecoou pelos montes como um trovão que rasga o céu. Quem ousa me enfrentar? Vocês são covardes! Aquelas palavras não atingiam apenas ouvidos. Atingiam corações, feriam a alma, esmagavam esperança. Mas entre os soldados, no meio da multidão silenciosa, algo inesperado aconteceu. Um jovem pastor se levantou. Davi. Suas roupas simples, sujas de poeira e pasto. Nenhuma espada, nenhuma armadura, nenhuma experiência militar. Apenas olhos fixos, confiantes, firmes. Tão firmes que chegavam a incomodar. Eu vou lutar contra ele. Os soldados se olharam chocados, quase indignados. A coragem de Davi era tão improvável que parecia loucura, parecia insolência. Mas não era. Era fé. Enquanto isso, séculos depois, longe de qualquer campo de batalha físico, em uma cidade comum, outra guerra estava sendo travada. Uma guerra silenciosa, uma guerra diária, uma guerra contra gigantes que ninguém via. O nome do guerreiro? Lucas. As ruas estreitas do seu bairro eram como trincheiras. As calçadas quebradas eram cicatrizes da comunidade. As luzes fracas dos postes mal iluminavam os becos, onde sonhos eram muitas vezes engolidos pela realidade dura. Lucas caminhava carregando uma bagagem que não cabia em mochilas. Eram fardos emocionais, responsabilidades que pesavam mais que escudos. Ele não tinha espada, não tinha exército, mas tinha gigantes demais para enfrentar. Seu pai havia deixado a família e com ele deixou um buraco no peito, um silêncio doloroso, um vazio que ecoava mais alto do que qualquer grito. Sua mãe, uma guerreira incansável, trabalhava sem descanso, saía antes do sol nascer e voltava tarde na noite, com as mãos calejadas e o coração cansado. Lucas, ainda adolescente, virou adulto antes do tempo. Preparava o café da irmã, arrumava a casa, levava e buscava na escola. Muitas vezes, quando a geladeira estava quase vazia, ele se sentia pequeno demais, fraco demais, incapaz demais. Mas continuava. Sempre continuava. Ele enfrentava gigantes invisíveis, pobreza, responsabilidade precoce, dúvidas, inseguranças, abandono, solidão e um medo profundo de falhar. De volta ao vale de Elá, os generais zombaram de Davi. Você, um menino, ele vai te destruir em segundos. Mas Davi permaneceu firme, não porque era forte,
mas porque conhecia um Deus forte. Eu não vou com espada nem com lança, eu vou em nome do Senhor. Na vida de Lucas, ele também ouvia vozes, vizinhos dizendo: vai repetir a história do pai. Esse aí não tem futuro, logo vai abandonar a escola. E mesmo assim ele repetia para si mesmo no silêncio da alma: eu não sei como, mas eu vou lutar. No vale, Davi caminhava em direção ao gigante. Cada passo era um choque para os soldados. Cada movimento era uma afronta ao medo coletivo. Golias gargalhou: você vem com pedras? Eu vou arrancar sua cabeça. Mas Davi levantou os olhos ao céu e respondeu: hoje todos saberão que não é pela força que o Senhor salva. Na mente de Lucas, os gigantes também gritavam: você não é capaz. Você não vai conseguir. Você não é suficiente. Mas havia uma voz mais doce, mais profunda, mais firme. Maior é o que está em você do que o que está no mundo. E então a pedra de Davi voou, pequena, simples, inofensiva aos olhos humanos, mas mortal quando guiada pela fé. Golias caiu. O impossível aconteceu diante de todos. E na periferia da vida moderna, o impossível também começou a acontecer para Lucas. Ele conseguiu um trabalho simples em uma padaria, pouco dinheiro, mas suficiente para dar um respiro. Suficiente para reacender um sonho, suficiente para manter a esperança viva. Ele economizava cada centavo, aprendeu a transformar pouco em muito. E mesmo cansado, estudava todas as noites com livros emprestados. Ele sonhava, e sonhava alto. Sonhava em dar à irmã e à mãe a vida que elas mereciam. A jornada foi longa. Houve dias em que o peso era insuportável. Dias de choro escondido, dias de oração pedindo força. Mas em todos esses dias, a fé foi sua funda. A perseverança foi sua pedra. Até que um dia, seu nome apareceu em uma lista de entrevistas. Ele tremeu, pensou em desistir, mas então lembrou de Davi caminhando sozinho contra o impossível. Eu não tenho espada, mas eu tenho fé. Ele foi, falou com sinceridade, com verdade, com coragem. E foi aceito. A vida começou a mudar, lenta, mas seguramente, como quem reconstrói um muro pedra a pedra. A irmã voltou à escola, a mãe pôde descansar mais. Lucas respirou pela primeira vez em muito tempo e entendeu que cada pequena atitude, cada sacrifício, cada renúncia, cada passo era uma pedra lançada contra os seus gigantes. Imagine agora Davi olhando para você e dizendo: não olhe para o tamanho do problema, olhe para o tamanho do seu Deus. E Lucas acrescentando: eu não venci de uma vez, eu venci de pedra em pedra. No fim, Davi venceu um gigante que todos viam. Lucas venceu gigantes que ninguém enxergava. E você? Você também tem gigantes. Talvez seus gigantes se chamem dívida, ou depressão, ou abandono, ou ansiedade, ou solidão, ou decepção, ou dor. Mas nenhum deles é maior que o Deus que te capacita. Gigantes ainda caem, milagres ainda acontecem. E talvez hoje, a sua pedra esteja prestes a voar.